Boa noite, meus queridos. Boa noite, sejam bem-vindos. Exatamente, Start Me Up, preparando quem já vai para o feriado, não é isso, galera? A live hoje é a continuação do projeto da editora. Deixa eu tirar aqui. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live desse projeto bacana da editora Juspodium, que é o projeto Estude com o Autor. Para quem nunca viu esse projeto, vários autores, Fred Didier, Daniel Amorim, Rogério Sanches, Matheus Carvalho, a gente está fazendo a apresentação do nosso livro. Então, cada semana, num dia da semana, no horário manhã e noite, o professor vai e explica uma parte do livro, e o objetivo é ir de capa a capa. Uma ideia que eu sempre falo, genial da editora, e que dá uma oportunidade de você mostrar como foi o seu pensamento, o seu processo criativo no seu livro, né? no seu filhote, que são os livros para a gente. E dando continuidade a esse projeto, hoje é a quarta live desse projeto. Vamos trabalhar hoje o finalzinho do capítulo 3, dedicado à sentença e à coisa julgada, e entrar em execução. Teoricamente, não sei se a gente vai conseguir ver tudo de execução, é uma parte também bem grande dentro do livro, que foi ampliada na 7ª edição, mas o objetivo no cronograma da editora é isso. Mas se acontecer o que aconteceu com o capítulo 3, eu olhar que não dá, também não vou forçar a barra, e a gente vê até onde consegue na execução, mas o objetivo é tentar terminar o capítulo 4. Sempre eu escuto a pergunta que algumas pessoas têm o livro, a 6ª edição, e se dá para acompanhar. Sim, dá para acompanhar, é até importante para você ver onde foram acrescidos os assuntos novos, as mudanças. Eu sempre falo que da 7ª para a 6ª edição o livro cresceu em 150 páginas de forma difusa, né? Então foram tabelas, foram parágrafos, foram decisões que foram espalhadas por todo o código, por todo o livro. Mas foi um crescimento essencialmente com base em precedentes, né? 2019, eu sempre falo, foi um ano muito pródigo no STJ para decisões, e tudo isso foi incorporado dentro do CPC, além, claro, do aprimoramento, mais leitura, mais reflexão, você vai abordando melhor os assuntos, ok? E para finalizar essas explicações iniciais, duas coisas: eu desativo os comentários para melhorar a qualidade da transmissão, e ao final tem aquela promoção relâmpago de 1 hora da editora, fica disponível, né, o cupom Mozart 2020, né? Mozart 2020, Mozart 2020, e durante 1 hora você tem a oportunidade de comprar esse livro com um desconto maior do que a própria promoção relâmpago, né? O livro fica com mais de 40% de desconto, então ele sai de 179 por 116. Olha, não tem aniversário da Juspodium, não tem Juspodium Day que o livro chegue nesse preço. Então é realmente uma oportunidade para quem está querendo comprar o livro, está querendo fazer esse investimento. O pós-live. Agora não precisa sair daqui durante a live para comprar. Termina a live, você tem 1 hora, então é das 8 às 9 da noite, fica disponível o cupom Mozart 2020, Mozart 2020, ok? Vamos começar? Todo mundo pronto aí? Vou desativar os comentários. E vamos começar a brincadeira. Hoje é dia de trabalho, amanhã para muitos vai ser feriado, vou gravar a aula, mas hoje é dia útil, então vamos estudar. Primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês, dando continuidade ao nosso livro. Veja, o ponto hoje começa com sentença. Eu começo esse ponto 3.13 explicando o conceito de sentença, fazendo críticas ao conceito de sentença, e essas críticas são desenvolvidas aqui. E qual é a base de crítica do conceito de sentença? Se você lembra, o artigo 203, no parágrafo 1º, diz que sentença é o ato por meio do qual o juiz, aplicando um dos conteúdos do 485 ou 487, ou seja, decisões sem resolução de mérito ou com resolução de mérito, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum ou da execução. Então, para ser sentença, eu sempre digo, tem que ter 2 requisitos. Primeiro, o conteúdo está enquadrado numa das hipóteses do 485 ou numa das hipóteses do 487. E além do conteúdo se enquadrar no 485 e no 487, tem que ter a finalidade de encerrar
o procedimento comum ou a execução. Se a decisão é, por exemplo, uma decisão parcial de mérito, ela pode ter o conteúdo do 487, ou seja, está julgando, pedindo, acolhendo, rejeitando. Mas se ela não encerrou o procedimento comum, ela não pode ser nominada de sentença. Ela vai ser uma decisão interlocutória parcial de mérito. Há divergência doutrinária, mas já há vários precedentes do STJ afirmando isso. Decisão interlocutória não é mais aquela premissa que nós tínhamos no CPC de 73, porque eu passei 15 anos de minha vida dando aula do CPC de 73 dizendo que decisão interlocutória era para resolver questões incidentais. Não, hoje decisões interlocutórias podem julgar o mérito. O problema é que se não encerrou a fase cognitiva, isso não é uma sentença, isso é uma decisão interlocutória. Mais na frente eu volto a falar sobre isso. Mas tem que ter o conteúdo de sentença. E o conteúdo de sentença são essas hipóteses, e aí o livro já começa com a tabela explicando a diferença entre a sentença terminativa, que é a sentença sem resolução de mérito, e aí eu trago as hipóteses de sentença terminativa, e sentença definitiva, as hipóteses com resolução de mérito. Uma outra forma de você classificar a sentença é quanto à eficácia da decisão, né? E aí a gente divide as sentenças em dois grupos. Se você é um clássico e segue, por exemplo, o professor Barbosa Moreira, o professor Alexandre Freitas Câmara, ele faz a divisão ternária, que divide as sentenças em meramente declaratórias, constitutivas e condenatórias. Mas se você é um pontiano, ou seja, segue Ponte de Miranda, a classificação das sentenças incluiria as sentenças mandamentais e as sentenças executivas lato sensu, ok? Eu sigo Ponte de Miranda, então aqui eu faço essa advertência no campo anterior, mas depois faço a divisão, sentenças meramente declaratórias, constitutivas, condenatórias, mandamentais, executivas lato sensu e dou exemplos. Em seguida, a gente chega na parte de elementos da sentença. Você sabe que foram mantidos aqueles requisitos que nós tínhamos no CPC de 73, toda sentença tem que ter relatório, fundamentação e dispositivo. Houve uma pressão da AMB para que se retirasse o relatório, utilizando a mesma técnica dos juizados especiais. Você sabe que lá nos juizados especiais, o artigo 38 da Lei 9.099/95 dos juizados dispensa o relatório. E a AMB, a Associação dos Magistrados do Brasil, pressionou a comissão para retirar o relatório, mas a comissão foi firme e não tirou, por uma premissa simples. O CPC de 2015 ele traz um sistema de precedentes. Na lógica de precedente, você tem que saber os motivos determinantes que geraram aquele precedente. Ou seja, os fatos, a narrativa dos contextos do caso concreto, eles são essenciais para a compreensão do precedente, para que lá na frente você faça uma distinção, para que lá na frente você faça uma superação. Então, o relatório ele passa a ser um elemento essencial da sentença dentro de um sistema de precedente. Ou seja, no sistema do CPC 2015, mantemos a sentença com 3 elementos: relatório, fundamentação e dispositivo. Bom, prosseguindo na obra, eu explico esses elementos da sentença. E aí, há, dentro da parte dos elementos da sentença, um destaque especial justamente para o dever de fundamentação adequada, que é uma exigência que nós temos no CPC de 2015, e veja a quantidade de enunciados de FPPC e CJF que já aparecem aqui, por conta do parágrafo 1º. Então, quando eu trago aqui, olha, os elementos da sentença, relatório, fundamentação e dispositivo noutra tabelinha, mas depois eu já começo a desenvolver a questão da fundamentação adequada. Ou seja, há situações que são essas daqui, em que a decisão será considerada nula se o magistrado incorrer em qualquer uma dessas condutas. Foi no início do CPC de 2015, para quem lembra, talvez a maior pressão dos magistrados em relação ao novo código, na época da vacácio, foi a questão da cronologia de julgamento, que a gente vai chegar daqui a pouco, e uma pressão também sobre a constitucionalidade ou não do parágrafo 1º do 489. Para quem não lembra do parágrafo 1º do 489, é aquele que diz que toda decisão tem que ser fundamentada. Você sabe que isso é um cânone constitucional. Toda decisão, interlocutória, sentença, acórdão, toda decisão tem que ter o motivo daquilo ali para convencer as partes do porquê, né? O porquê junto e com assento da pessoa ter sucumbido, da pessoa ter vencido. Só que muitas vezes o dever de fundamentação ele é feito por magistrados, mas sem a qualidade necessária. Então, ele é feito de forma formal, mas materialmente não há dialeticidade, ou seja, ele não convence quem lê. E muitas vezes as condutas de fundamentação das decisões são pobres ou equivocadas. E o que o Código fez? Ele simplesmente enumerou situações em que não se admite que o magistrado haja dessa forma.
Eu vou voltar a tratar desse ponto lá na frente, dentro de sistema recursal, dentro de precedentes. Mas aqui eu quero que você fique atento que o 489, ele diz que se a conduta do juiz ao fundamentar a sentença acontecer uma dessas hipóteses dos incisos 1 até o inciso 6, ele vai ser considerada a decisão sem fundamentação, portanto nula. E eu quero lhe chamar a atenção para duas hipóteses aqui que são muito comuns. Primeira hipótese extremamente comum, quando ele diz aqui, se limitar à indicação, reprodução, a paráfrase de atos normativos. Quantas vezes você já viu uma sentença em que ele apenas cita dispositivos legais sem explicar o porquê desses dispositivos legais se aplicar ao seu caso? Essa daqui é a que dá mais raiva, empregar conceitos jurídicos indeterminados sem explicar os motivos relativos àquilo. Veja, quando a gente vai fazer uma tutela provisória, um pedido de tutela provisória, você se esforça em várias laudas da petição para mostrar ao juiz a probabilidade do seu direito, para mostrar que ali existe um perigo de dano ou risco ao resultado do processo. E quantas vezes eu já vi pedidos de tutela antecipada, pedidos de tutela cautelar sendo respondidos da seguinte maneira, em 2 linhas: não presentes requisitos para concessão, indefira a medida, ou não demonstrada a probabilidade do direito e o perigo da demora, ou não vislumbrando fumus boniuris e periculo in mora, ou prova inequívoca e verossimilhança, indefiro. Esse tipo de resposta que você usa conceitos jurídicos indeterminados, né, não vislumbrando, o que você não vislumbrou? Você tem que explicar. E todas as vezes eu pego discussões, às vezes com alguns juízes mais resistentes, porque muitas vezes, mas Mozart, não dá para fazer isso todas as vezes. É aquela quase que psicopatia que se gerou em relação a números, né? Para um juiz ser eficiente, ele tem que proferir muitas sentenças. Quando eu sempre faço essa ponderação que eficiência não está diretamente associada a um número de julgamentos, mas sim a qualidade desses julgamentos. É claro que eu não quero que o juiz faça uma tese de doutorado a cada sentença, não é isso. A prestação jurisdicional é essencialmente prática, mas o magistrado tem que melhorar muitas vezes a sua fundamentação jurídica. E aí vão outras 2 chamadas de atenção em relação ao CPC de 2015. Veja, o inciso 5 é algo muito comum em tribunal. Se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula sem identificar os seus fundamentos determinantes. Quantos assessores em tribunais proferem decisões transcrevendo 2 ementas e colocando no final, nesses mesmos termos, indefiro o recurso, inadmito o recurso, nego provimento ao recurso, como se juntar as ementas dessas decisões já fosse suficiente para fazer a fundamentação adequada. Então, o Código tenta avançar no sistema de precedentes, chamando a atenção dos julgadores que as decisões têm que ser fundamentadas. Eu sempre cito aqui o professor Lucas Buril. Lucas faz uma provocação interessante, que eu absorvi isso no meu livro. Eu acho que, inclusive, esse dever de fundamentação adequada que aparece aí para o juiz, dentro de um modelo cooperativo, também se aplica às partes, viu? Então, da mesma forma que nós temos o direito de exigir do juiz que ele faça uma decisão bem fundamentada, o juiz pode exigir das partes, por causa de inépcia, por exemplo, que a petição inicial, quando você traz um precedente, você demonstra o porquê daquele precedente se aplicar ao caso e não transcrever ementa. Da mesma forma em relação à contestação. Modelo cooperativo é para o bom e para o ruim também. Vamos continuar. Em seguida, apresentados os elementos da sentença, eu enfrento a questão do princípio da congruência, aquela divisão entre decisões extra petita, ultra petita e citra petita, né, recorrente em prova de concurso, para quem estiver assistindo. Em seguida, a gente vai para vedações a sentenças ilíquidas, e é nesse ponto que eu entro já em liquidação de sentença, eu desloco o capítulo liquidação de sentença. Então, eu explico primeiro que a regra é a liquidez da sentença, e em seguida digo, se você se deparar com a sentença ilíquida, você deverá proceder ao incidente de liquidação. Alguns autores entendem que é um novo processo, para mim é um incidente, e aí esse incidente pode gerar vários desdobramentos, que eles vão sendo desenvolvidos aqui. Para quem não assistiu às lives anteriores, eu tinha dito que o livro, a 7ª edição, ela traz um recurso novo. E esse recurso novo são esses esquemas, esses fluxogramas aqui, que são inspirados
naquelas publicações que eu faço dentro do meu perfil do Instagram, chamado Rapidinha. Então, é uma dinâmica para você, acabou de ler todo o assunto de liquidação, aí no final você faz uma revisão a partir dos principais pontos, fazendo esse mapa mental, um esquema mostrando, por exemplo, olha, imagine que uma sentença proferida de forma ilíquida condena o réu a ressarcir o autor pelos prejuízos sofridos. Como a decisão não fixou o quantum de beatur, valor devido, ela deverá ser liquidada para que em seguida possa ser exigida. Daí vem a pergunta, se a parte sucumbente apelar dessa sentença ilíquida, na pendência desse recurso, o autor já poderá dar início à liquidação? Então, eu pinço um assunto que eu desenvolvi antes, por exemplo, a interposição de recurso contra a sentença ilíquida não impede que você dê início à liquidação. Então, isso é um ponto bem importante dentro de liquidação que eu desenvolvo na parte anterior e no final eu pinço esse ponto e faço esse fluxograma para facilitar, através da memorização visual, a absorção do conteúdo. Isso foi uma das mudanças que ocorreram da sexta para a sétima edição. Ok? Vamos voltar? O livro prossegue e eu entro em irretratabilidade da sentença. Lembre que a regra é sentença publicada é ato irretratável, há exceções e eu trato aqui as hipóteses. Inclusive, faço aqui um cuidado. Ó. Além daquela hipótese do 494, que inciso 1 e 2, alerto para quem estuda para concurso que apenas a hipótese do inciso 1 pode ser objeto de análise de ofício. Isso já caiu em provas do SESP, de procuradores. A pergunta veio na prova de procurador do município de Aracaju e depois apareceu posteriormente numa prova de analista do STJ. Então lembre, é a única das hipóteses de retratabilidade que o juiz pode fazer de ofício. Nas demais é por provocação, ou pela oposição de embargos ou pela interposição de apelação. E aí eu trago as hipóteses em que, uma vez publicada a sentença, ela ainda é retratável. Em seguida, eu trabalho esse ponto hipoteca judiciária, que é um tema que normalmente o aluno não estuda, não me pergunte o porquê, que tem uma importância prática. Trago julgados do STJ sobre o tema e, na parte de sentença, eu saio daquela regra de retratabilidade, a parte que nós estávamos vendo até agora, de situações envolvendo sentença, e entro em remessa necessária. Remessa necessária é um ponto que, para quem estuda para a advocacia pública e quem está no dia a dia forense, advogados, servidores de forma geral, é um tema bem importante no dia a dia de uma vara fazendária. Então eu tento esmiuçar o máximo possível a parte de remessa necessária. Para quem não lembra, todas as vezes que a decisão é contrária à fazenda pública, aí o 496 diz que essa sentença ela tem que passar por revisão pelo tribunal. Eu defendo aqui que também passa por remessa necessária a decisão interlocutória parcial de mérito, aquela do artigo 356. Eu sigo o professor Leonardo da Cunha em relação a essa hipótese e trago aqui, tentando visualmente mostrar isso para o leitor, as situações em que não haverá remessa necessária, porque essas são as mais cobradas em prova de concurso, que são aquelas situações narradas no artigo 496, parágrafo 3º e 4º. Parágrafo 3º pela alçada, quando a condenação é inferior a 1.000 salários mínimos para a União e entes federais, 500 salários mínimos para os estados, Distrito Federal e para as capitais, isso é uma pegadinha de prova, e para os demais municípios, que não são capitais, aí inferior a 100. Então chama a atenção do leitor, primeiro, que não é para decorar 1.000, 500, 500 e 100, é para ser inferior a 1.000, inferior a 500, porque veja, 500 passa por remessa necessária. Aqui não passa por remessa necessária, é a inferior a 500. E eu trabalho isso visualmente aqui. Quando eu mostro, dentro dessa tabela, eu pego o inciso e explico ele novamente, mas aí fazendo destaque para as situações. Olha lá, as capitais dos estados. Olha o detalhe do inferior, bem visível, para que você preste atenção nisso. Em seguida, eu enfrento um tema polêmico recente para quem estuda para provas mais avançadas, para advocacia pública, magistratura federal, que é a questão da súmula 490, que seria a revisão de sentenças ilíquidas, porque você parte da seguinte premissa. Ora, se a sentença é ilíquida, ela não fixou o quantum. Se ela não fixou o quantum, como é que eu vou saber se eu vou dispensar ou não a remessa necessária? Por uma cautela, se você observar todos os precedentes que geraram a súmula 490, era uma cautela oriunda do ambiente de juizado especial de matéria previdenciária. Então, penso eu que, na verdade, a lógica de construção dessa súmula, a ratio decidente dessa súmula,
ela estaria afastada no CPC de 2015 por conta dessas novas alçadas. De certa forma, isso foi reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça quando proferiu esse ano, e aí eu vou desenvolvendo essas hipóteses, quando proferiu esse ano um julgado, que eu trago esse julgado aqui. Cadê esse julgado? Aqui, ó. Esse julgado aqui, ó, que veio no informativo 658 de outubro de 2019. Deixa eu sintetizar esse julgado daqui. É uma questão até matemática, porque ele disse o seguinte: se a lógica que construiu a súmula 490 do STJ, que era sentença ilíquida passar por remessa necessária, ela foi construída na seguinte hipótese: você promoveu uma ação contra o INSS no Juizado Federal. Você sabe que no Juizado Federal a alçada são 60 salários mínimos, ok? Só que muitas vezes o pedido ele gerava acréscimos, porque tinha os acessórios da matéria previdenciária. E quando acontecia isso, o valor poderia ultrapassar 60 salários mínimos. Por conta disso, quando as sentenças não mensuravam todos esses acessórios, tinham um cuidado de dizer, olha, pode ser que ela passe dos 60 salários mínimos, então vamos fazer reexame necessário. Foi assim que surgiu a remessa necessária contra a sentença ilíquida. Acontece que hoje em dia a alçada federal é de 1.000 salários mínimos. Isso quer dizer que a matéria previdenciária, o valor do pedido no âmbito de juizados terá que ultrapassar R$1 milhão, R$1.045.000. Se você utilizar a prescrição quinquenal de matéria previdenciária, dificilmente uma sentença condenando o INSS vai chegar nesse valor. Qual foi a lógica do STJ? Olha, quando a sentença foi líquida e a parte ré nessa sentença ilíquida for o INSS, não se aplica a súmula 490, ou seja, não precisa fazer a remessa necessária. Então, isso é um detalhe que é uma filigramazinha que com certeza o SESP irá cobrar nas próximas provas dela, de advocacia pública, defensoria pública, Ministério Público. Então, o SESP, esse tipo de assertivo é a cara do SESP. E eu faço questão de colocar o destaque nisso aqui dentro da 7ª edição. Bom, prosseguindo, a gente entra na parte de tutelas específicas e aí eu enfrento a questão da multa, né? A famosa astreentes. Vou desenvolvendo e aqui tenho a má notícia da súmula 410 do STJ, que infelizmente foi confirmada pela Corte Especial do STJ. Está aqui, ó, o artigo 537 e toda a doutrina critica a súmula 410 do STJ e eu aponto aqui 159, ó, em março de 2019 houve a confirmação desse precedente e paciência, vida que segue. Posteriormente, eu termino o ponto de tutelas específicas fazendo uma grande tabela sobre a astreinte, sobre a multa, como é que você deve aplicá-la, quais são os requisitos, quais são os parâmetros, quem é o credor da multa. O livro, para quem não conhece, ele é todo cheio de tabelas e fluxogramas. Finalmente, nessa parte de sentença, eu explico tutelas ilícitas, né, as tutelas lícitas e a tutela inibitória, a remoção de ilícito e a tutela inibitória. Sendo bem sintético nessa divisão, é assim: tutela inibitória visa inibir que você pratique o ato. Então, imagine que uma decisão gera uma obrigação de não fazer. Não faça isso. Essa tutela é inibitória, porque ela está forçando que o réu não incorra na conduta tipificada na sentença. Mas muitas vezes o réu vai lá e faz. Quando o réu faz, o que você quer não é que ele não faça, é que ele desfaça o que ele não poderia ter feito. Essa tutela de desfazer o que ele não poderia ter feito é a famosa tutela de remoção de ilícito. É outra questão muito comum em prova de concurso, a distinção entre tutela inibitória e tutela de remoção de ilícito. É bem simples, nessa parte aqui do livro eu desenvolvo isso. Prosseguindo, entramos na ordem cronológica. Essa parte de ordem cronológica, eu desloquei essa parte da cronologia que estava lá na parte de teoria, na parte geral, na parte final, e botei dentro de sentença. Nessa parte cronológica, eu desenvolvo todo o artigo 12, todos os desenvolvimentos em relação ao porquê da cronologia ter ocorrido no CPC de 2015, quais são as hipóteses em que ela incide, quais são as hipóteses em que ela não incide, as dispensas e o desenvolvimento do parágrafo 6º. E, finalmente, entro em coisa julgada. A parte de coisa julgada foi uma parte que eu desenvolvi muito da 6ª para a 7ª edição.
porque a sexta edição, para cumprir os prazos, eu não tinha, em alguns pontos, eu tinha sido muito direto na resposta, já dando a conclusão, mas sem fazer toda aquela construção do desenvolvimento. E aí eu, inclusive, segui um conselho de professor Ravi Peixoto. Ravi leu meu livro todinho e fez uma série de considerações, todas elas absolvidas, tanto é que eu fiz os agradecimentos, coloquei o nome lá de Ravi também, por todas as ponderações que foram acolhidas. E eu desenvolvi vários pontos. Eu dizia para ele, mas Ravi, é porque essa parte realmente não deu tempo de desenvolver. Como eu disse, o livro ele é uma constante evolução. Você vai refletindo mais, você vai pesquisando mais, você vai lendo mais. E a parte de coisa julgada foi uma das que mais cresceu quando você compara com a sexta edição. Vamos a ela. Eu começo explicando a questão da coisa julgada, depois eu entro na distinção entre efeito negativo e efeito positivo, preclusivo da coisa julgada. Essa parte toda foi desenvolvida, né? Essa parte de efeito positivo e negativo. Depois vou para a distinção entre coisa julgada material e coisa julgada formal, capítulo também bem longo. Em seguida vou para os limites objetivos da coisa julgada, outro capítulo que cresceu bastante e também com inserção de muita doutrina, perceba as notas de rodapé. Essa parte de limites da coisa julgada, aí eu faço a divisão primeiro dos limites da coisa julgada, para depois entrar com a questão das prejudiciais decididas incidentalmente, né, que é uma das principais modificações do Código de 2015. Desenvolvo essa parte de prejudiciais, entro nos limites subjetivos da coisa julgada. Isso aqui, essa parte do livro cresceu aproximadamente em umas 10 páginas quando comparada com a edição anterior. Sintetizando, coisa julgada, lembre, o conceito de coisa julgada material, ele é oriundo de uma decisão de mérito. O que o Código traz, e isso é uma discussão doutrinária, é a existência ou não de coisa julgada processual. Numa live que eu fiz com o professor Daniel Amorim, a gente conversou sobre isso, independentemente da palavra acadêmica que a gente utilize. Fred usa coisa julgada processual. O importante é você ter atenção que o código hoje ele alerta o operador que existe um fenômeno, com base no artigo 486, parágrafo 1º, que é oriundo de uma decisão sem resolução de mérito. Presta atenção nisso. Decisões que não apreciam mérito podem impedir a repropositura da ação. Mas, Moisés, isso já existia, mas não com a quantidade narrada no parágrafo 1º do 486. Vários autores defendem que isso seria a existência de uma coisa julgada processual. E talvez a maior confirmação em relação à existência dessa coisa julgada processual, que imuniza essa questão processual, formal, decidida pelo juiz, sem ser uma decisão de mérito, é que hoje você sabe que o artigo 966, parágrafo 2º do CPC, permite o uso de ação rescisória contra decisões sem resolução de mérito. Lá na frente, quando a gente chegar em ação rescisória, eu volto a tocar nesse assunto, mas ela é tratada aqui, ela é pinçada já nessa parte de coisa julgada. Eu desenvolvo os efeitos positivos e negativos. Imagine uma sentença de uma ação de investigação de paternidade e diz: fulano é pai de cicrano, então é pai. Aí cicrano, numa outra ação, diz: olha, eu quero alimentos de fulano, já que ele é meu pai. O que é o efeito positivo? Esse juiz da ação de alimentos ele não pode reanalisar se fulano é realmente pai de cicrano, porque é como se o efeito positivo da primeira coisa julgada atingisse essa segunda coisa julgada, essa segunda ação, e o juiz não pode partir de uma premissa diferente da que o primeiro juiz já havia declarado, reconhecido em coisa julgada. A segunda é o efeito negativo. Imagine que essa ação de investigação de paternidade, ao final, a sentença de improcedência, ou seja, não é pai. Aí o cara quer entrar com a mesma ação de novo, não pode. É o efeito negativo, que impede que a mesma ação seja reajuizada. O efeito preclusivo é porque várias questões que poderiam ter sido levantadas nesse processo e não foram, não poderão ser levantadas posteriormente como novas causas de pedir. Por quê? Porque é como se o artigo 508 saneasse todas as teses que poderiam ter sido levantadas e não foram, elas consideram-se deduzidas, ou seja, trazidas no processo ainda que ninguém tenha trazido, e repelidas, ou seja, não me venha trazer novos fundamentos ou alguma coisa, porque as hipóteses de você rever a coisa julgada são aquelas do artigo 966, que tem rol taxativo, como todos vocês já sabem. Lá na frente, em ação rescisória, eu volto a tratar sobre isso. Bom, feita essa rápida explicação sobre coisa julgada, entramos finalmente no objeto da live de hoje, ou seja, meia hora para finalizar outro assunto, e agora vamos para a parte de execução.
é uma coisa que eu tenho muito carinho no meu livro, viu? É claro que não há pretensão nenhuma aqui no meu livro de, por exemplo, me perguntam, execução, manual de professor Araquém de Assis. Agora, dessa grossura aqui. É um livro de R$500 na RT, então é um livro que você tem que fazer um investimento profissional. Agora é aquele livro que tem que ter na sua biblioteca. Ou então o volume é azulzinho, não me lembro se é o 5 ou é o 6, de professor Fred Didier, Leonardo da Cunha, professor Rafael Alexandria e Paula Sarno. Outro livro, uma maçaroca desse tamanho. Então é claro que eu não tenho pretensão nenhuma no meu livro de exaurir tudo de execução. Mas a minha proposta aí é trazer o que é o mais importante de execução e apresentá-la sobre uma perspectiva bem diferente. Porque normalmente eu escuto o feedback do aluno que eu odeio execução. Eu não sei de onde surgiu isso, mas o fato é que é um assunto que é muitas vezes uma selva para o aluno, para o operador. O advogado não sabe, juiz não sabe, servidor não sabe, promotor não sabe nada de execução. Então, é uma parte do código que eu tenho muito carinho, porque eu acho que eu tento apresentar sem querer parecer arrogante isso, mas eu tento apresentar nesse livro uma lógica para você compreender a execução sobre outra perspectiva. E aí essa lógica eu faço da seguinte maneira. Primeiro, eu faço o que eu chamo de gabarito. O que seria esse gabarito? Primeiro, mostrar que há um diálogo de fontes entre o cumprimento de sentença e o processo de execução. Em seguida, eu desenvolvo quando é que você vai precisar de um cumprimento de sentença. Aí vamos trabalhar os títulos executivos judiciais. Depois, quando é que você vai para um processo de execução? Você vai para os títulos executivos extrajudiciais. Depois, o seguinte raciocínio. Se você tem um cumprimento de sentença, é porque é o mesmo processo que desenvolve, saindo da fase de conhecimento e entrando na fase de execução. Aqui eu vou detalhar algumas dessas hipóteses, situações específicas, mas olha, de novo, um fluxograma daqueles que eu falei, ó, é um ponto específico em relação à execução a partir de um julgado do STJ, da terceira turma, e aí a partir desse julgado eu faço esse fluxograma aqui para que você compreenda o ponto. Bom, mas desenvolvo questões que é para o aluno ter atenção, mas aí eu termino com isso aqui, que é o que eu chamo de gabarito. Todas essas explicações anteriores são para chegar nisso aqui. Você tem que entender, presta atenção, quem não tem um livro, que nunca assistiu minhas aulas, mas que está assistindo essa live. Esse raciocínio aqui é um raciocínio básico. Presta atenção. Primeiro, tudo é execução. Há quem distinga, eu acho isso equivocado. Para mim, tudo é execução. Aqui, só que você vai cobrar de formas diferentes. Se você tem um título judicial, você cobra por cumprimento de sentença. Se você tem um título extrajudicial, você cobra por processo de execução. Como é um processo novo que está sendo instaurado só para isso, o executado aqui ele vai ser citado. E se ele quiser se defender, a defesa ocorre por meio de embargos. Já aqui, no cumprimento de sentença, você tem um título executivo judicial. Como o processo já tinha se iniciado na fase de cognição com citação do réu para contestar, e agora, proferida a sentença, ele não cumpre espontaneamente, ele vai ter que cumprir de forma forçada, esse réu vira executado e o devedor ele não é citado, porque é o mesmo processo que continua, então ele é intimado. E se ele quiser se defender, a defesa não é embargos. Embargos é para quando for processo de execução. A defesa, quando é título executivo judicial, é impugnação ao cumprimento de sentença. Posteriormente, eu saio desenvolvendo essas hipóteses. Trabalho competência de execução, seja no título judicial, seja no título extrajudicial. Trago julgados do STJ de 2019. Em seguida, vou desenvolvendo a parte de protesto judicial. Faço a distinção de protesto judicial e de cadastro nos órgãos de inadimplência. Desenvolvo toda a parte de protesto judicial. Faço meio que uma dinâmica desse protesto judicial. Aqui, ó. Olha lá, de novo, aqueles fluxogramas que eu falei especiais, ó, mostrando passo a passo. Você sabe que o artigo 517 CPC prevê a possibilidade de protesto das decisões judiciais pagas. E todos esses fluxogramas, quando você vai fazendo o caminho, no final termina com sintetizando. Então, eu penso que isso aqui vai ser muito importante para você fazer
revisões. Então, o aluno está estudando lá, a pessoa na graduação, para concurso, ou então leu o assunto para aplicar na atividade prática de advogado, de assessor, de juiz, seja lá qual for a sua atividade prática. E muitas vezes você pega aqueles assuntos e fica, mas tinha um detalhe. Às vezes basta você dar um gatilho mental para que esse detalhe volte. É a função desses pequenos mapas mentais para reaver aquele raciocínio que foi construído por meio de diálogos. Eu sou suspeito para falar, mas eu realmente acredito que o sistema funciona. Em seguida, mais julgados do STJ, veja, como eu falei, foi uma ampliação muito grande do livro com precedentes do STJ oriundos de 2019 e alguns de 2020, né? Veja, depois de fazer a explicação da teoria geral da execução, seja para cumprimento de sentença e processo de execução, aqui é outra coisa importante, veja, a maioria dos livros explica cumprimento de sentença antes, depois explica processo de execução, não. Eu explico execução. E aí eu vou criando com o leitor a construção. Olha, é execução, título judicial, cumprimento de sentença. Vamos ver como funciona. Mas se você tiver que cobrar dinheiro e for com base no cheque, aí não é cumprimento de sentença, é processo de execução. Então eu vou sempre mostrando, se for judicial é de um jeito, se for de extrajudicial é de outro jeito. Foi essa a pegada de toda a parte de execução na 7ª edição. Na verdade, já era assim na 6ª edição, na 7ª edição apenas cresceu. Essa parte inicial de teoria geral da execução, eu explico os princípios, né? Aquela parte que você tem que entender qual é a lógica, né? Da fonte, da tese, da substância da execução, princípio da patrimonialidade, princípio da utilidade, princípio da menor onerosidade, princípio da disponibilidade, e aí eu entro já direto em espécies de execução. E vou para a quantia certa. Aqui é uma coisa importante ser dita. Sempre me perguntam se meu livro é completo. Meu livro não é completo. Na verdade, nem o curso de Fred é completo. Claro, tem muito mais coisa do que o meu livro, mas eu estou dizendo assim que é muito difícil você exaurir tudo. Então, eu não trabalho na 7ª edição ainda a parte de obrigação de fazer, não fazer e de entrega de coisa. Essas execuções eu não falo, porque ainda não chegou a oportunidade de falá-las. Mas as por quantia certa, que corresponde a 95% das execuções no Brasil, essas aí eu realmente praticamente estou exaurindo todos os dispositivos do código na parte de execução por quantia certa. A parte de penhora, adjudicação, alienação, arrematação, leilão, também eu ampliei muito nessa 7ª edição. Bom, nas espécies de execução, como eu havia dito, eu vou falar primeiro de cumprimento de sentença e você vai ver que quando eu terminar cumprimento definitivo de sentença, eu já entro em execução fundada em título extrajudicial. Então, no cumprimento de sentença, eu vou trabalhando aquelas regras gerais do prazo. Então, permita-me avançar um pouquinho e vir para o fluxograma. Os famosos fluxogramas. Veja, aqui vai ser mais fácil para explicar tudo. Cumprimento definitivo de sentença que fixa a obrigação de pagar quantia certa. Veja, proferir uma sentença, ok? O que acontece? Prazo da apelação. Se o cumprimento é definitivo, eu estou partindo da premissa de que o recurso aqui foi interposto ou não, mas já houve, trânsito em julgado. Se já houve trânsito em julgado, lembre que o CPC 2015 mantém a dinâmica do princípio da disponibilidade, ou seja, o cumprimento de sentença, quando é por quantia certa, preste atenção, o cumprimento de sentença que fixa a obrigação de pagar quantia. Esse não ocorre de ofício, depende de requerimento, artigo 513, parágrafo 1º. Logo, o cumprimento de sentença que fixa a obrigação de fazer, não fazer ou entrega, esses podem ocorrer de ofício, ok? O que não pode ocorrer de ofício é aqui fixa dinheiro, princípio da disponibilidade preservado no artigo 513, parágrafo 1º do CPC. Bom, se não ocorre de ofício, vai ter que, depois do trânsito julgado, ter o requerimento do exequente. Para quem nunca viu, quando aparece essa referência aqui, é porque tem a informação. A petição de requerimento do exequente deverá preencher os requisitos. Então, é como se eu estivesse ao seu lado lendo, e como eu não tenho vídeo, aí eu chego nesse ponto e explico exatamente o assunto
É como se eu pudesse fazer uma interação, ser o seu guia enquanto você lê o fluxograma. Despacho de intimação do executado, prazo de 15 dias. Esse prazo de 15 dias é contado em dias úteis e trago todos os julgados do STJ que confirmaram esse entendimento. E aí eu abro as situações. Devedor paga a dívida, devedor não paga. Quando o devedor não paga, aí eu mostro já como é que vai ser o prosseguimento do fluxograma, com aquela fixação da multa de 10%, né, que é uma multa que é ope legis, ou seja, imposta pela lei e não pelo juiz, e sobre o saldo devedor, que vai incidir essa multa, e também honorários advocatícios de 10%, e a expedição da penhora e avaliação. O restante desse fluxograma, aí eu explico mais na frente, dentro de execução de título extrajudicial, que é a fase de expropriação. E abro também aqui a atenção de quem está lendo, que quando se encerra o prazo para pagamento, automaticamente abre o prazo para você oferecer a defesa. Lembrando que a defesa aqui não é embargos, é impugnação ao cumprimento de sentença. Então, todas essas partes são melhor visualizadas ao final de alguns capítulos, quando eu apresento o fluxograma, ok? Prosseguindo, tabela, né? Muito tabela. Isso aqui é uma tabela, cara, importantíssima, essa tabela aqui, porque essa tabela, ela desenvolve uma coisa que muita gente não percebe. Quando eu pergunto assim, o executado vai ser intimado como? A regra é intimar através do advogado, publicação no Diário de Justiça, artigo 523. Aí eu te pergunto, e se o cara não tiver advogado? E se, na verdade, ele estiver sendo assistido, representado pela Defensoria Pública? O defensor público tem a mesma obrigação do advogado? E se ele não tiver advogado, como é que eu vou intimá-lo? É por AR, é por meio eletrônico, e isso tudo aparece no artigo 513, parágrafo 2º, 3º e 4º do Código. E aí eu fiz essa tabela, eu gosto muito dessa tabela, porque eu tento mostrar, ó, tem advogado, é desse jeito. Não tem advogado, aí eu destrincho. Olha, se for pessoa física, é desse jeito. Se for pessoa jurídica que não se enquadra no conceito 246, parágrafo 1º, é desse jeito. Se enquadra no parágrafo 1º, é desse jeito. Então, a tabelinha serve para você ter visualmente atenção a uma pegadinha de prova de concurso. Essa tabela aqui. Depois de explicar cumprimento definitivo, eu vou explicar a parte de cumprimento provisório da sentença. Desenvolvo toda a parte de cumprimento provisório. Cumprimento provisório que é aquele que ocorre enquanto há um recurso pendente de julgamento. E vou desenvolvendo todos os pontos de cumprimento provisório. Para no final, super tabelona, cumprimento provisório, o que vai acontecer em cada uma das situações do cumprimento provisório. Depois de explicar cumprimento definitivo e cumprimento provisório, eu explico uma outra coisa também muitas vezes desapercebida, mas que existe no CPC, a possibilidade de cumprimento de sentença invertido. O que é o cumprimento de sentença invertido, que está cada vez mais comum, principalmente por grandes empresas que não querem que o processo demore. Por exemplo, o banco tem feito muito cumprimento de sentença invertido. É o executado, ou melhor dizendo, o devedor, se antecipar e, ao invés de ser intimado pelo credor para pagar, ele já vem ofertar em juízo o que ele acredita ser o valor devido. Essa previsão de cumprimento de sentença invertido está no artigo 526 do Código. E no artigo 526 do Código, eu começo a desenvolver isso e trago, olha, fluxograma. Eu acho que esse fluxograma, inclusive, aqui é novo, não tinha na edição anterior, foi feito para essa edição. E aí eu mostro como é que vai ser petição do réu, despacho de intimação. Aí aqui a intimação é do autor, veja que o prazo não é de 15 dias, é um prazo de 5 dias. Aí eu apresento as hipóteses, se o autor não impugna ou se o autor impugna essa proposta ofertada pelo devedor. E aí eu desenvolvo nesse fluxograma as situações até o efetivo pagamento ou não e as frustrações que podem ocorrer a partir disso. Como eu havia dito, quando termino o cumprimento de sentença de pagar quantia, eu já entro aqui em processo de execução por quantia certa. Ou seja, o que eu fiz aqui? Eu me proponho no livro a explicar a quantia certa. E aí eu digo para o leitor o seguinte, olha, não fique com esse chaveamento de que cumprimento é de um jeito, processo de execução é de outro. Não, tem mudanças. Mas você tem que entender que tudo isso está dentro do processo, dentro da execução.
Então, se está tudo dentro da execução, você não pode ficar colocando em caixas estanques. Essa aqui é a gaveta do cumprimento, isso aqui é a gaveta do processo de execução. Você tem que gerar uma espécie de simbiose entre tudo. Você tem que botar os processos, as atividades executivas para dialogar. É aí que você vai realmente construir uma lógica na execução. E depois que você construir essa lógica na execução, acredite, talvez você comece até a gostar dela, né? Eu sempre brinco com aluno dizendo isso. Talvez você não goste da execução porque ela nunca foi lhe apresentada de forma lógica. Quando você entende a lógica da execução, passa a ser um assunto até mais interessante muitas vezes do que o sistema recursal, porque a execução tem muita questão prática envolvida. Vamos lá. Começo a explicar a execução por quantia certa, explicando que aqui o procedimento é diferente. De novo, aí tem a questão do arresto ex officio, que isso aqui caiu muito em prova de concurso, nas últimas provas de concurso. Teve prova de segunda fase perguntando desse arresto ex officio. Então tem um fluxograma especial para explicar esse arresto ex officio. Posteriormente, aí ele vai desenvolvendo muitos julgados. Outra técnica de premiação, que é aquela redução dos honorários advocatícios. Então, outro fluxograma especial para essa parte aqui. Então, é como se na parte de execução eu tivesse gerado mais imagem para que você pudesse absorver mais conteúdo. Essa regra aqui que eu entro, por exemplo, eu já entro em penhorabilidade. Então, no início eu explico a dinâmica do cumprimento de sentença. Então, a parte de cumprimento de sentença e depois a parte de processo de execução. E eu mostro como são os prazos. Mas perceba que quando eu termino o fluxograma de cumprimento de sentença, eu boto assim, o bem será penhorado. Quando eu terminar o fluxograma do processo de execução, eu digo, o bem vai ser penhorado. Só que eu preciso partir do pressuposto de que o meu aluno que está lendo o livro, ele vai ter que entender o que é penhora. Então eu começo a explicar, a partir desse momento, os atos de instrução da execução. Penhora, avaliação, para depois explicar a fase de expropriação, que é quando ocorre a adjudicação, que é quando ocorre a alienação por iniciativa particular ou por leilão judicial. Tudo isso vai ser trabalhado dentro do livro. Vamos voltar lá às imagens. Então, na parte de procedimento, eu explico, a partir de agora, penhora, aí eu vou, penhora de salário. Trago aqui na penhora de salário a questão dos julgados do STJ, muito polêmicos esses julgados do STJ. Depois explica a ordem de preferência. Isso aqui é uma brincadeira, é bem divertida essa ordem de preferência, porque eu construo uma historinha com o leitor para ele memorizar esse rol do artigo 835. É uma parte que eu gosto muito, bem bacana, dessa parte do livro. Depois, penhora eletrônica, a penhora eletrônica do Bacen-Jude. Desenvolvo e chegamos aqui no fluxograma. Esse fluxograma aqui é um fluxograma, veja, só do Bacen-Jude. Eu não me lembro se esse fluxograma foi da 7ª edição ou ele já estava na 6ª. E aí eu mostro o procedimento do Bacen-Jude, passo a passo, qual é o caminho que você vai ter que chegar até a finalização do procedimento do Bacen-Jude. Então, secretarias, então quem assessora juízes de primeiro grau, muitas vezes o cara tem hábito nas varas criminais e de repente é transferido para uma vara cível. Veja, é engraçado isso, as pessoas associam muito o meu livro, é uma coisa que eu sempre me pego pensando o porquê disso. Eu acho que é talvez pelo formato do livro através de diálogo. Mas muita gente pensa que é um livro que vai ser exclusivo para pessoas que querem ter apenas uma visão superficial. É difícil você falar isso, mas eu sei que tem muita coisa aqui que eu trato que nem cursos mais avançados de outros autores tratam. Então tem essa pecha, talvez, de associação de que pela forma descontraída, pelas brincadeiras, às vezes o aluno está tendo apenas as noções básicas, mas não. E quem conhece o livro, e isso é o grande lance de quem já leu o livro de capa a capa, é um feedback que eu recebo muito frequente quando eu vou, por exemplo, eu faço muito consultoria, às vezes eu tenho que ir ao fórum, e quando eu vou ao fórum, vez por outra, eu olho lá nos gabinetes dos assessores, está lá meu livrinho, porque no dia a dia, a prática é nele que vai lhe socorrer o raciocínio jurídico que você tem, às vezes, para resolver a questão. Então, reflita um pouco sobre esse paradigma que foi colocado e que seria uma primeira leitura apenas. Claro, não tem nenhuma pretensão científica o livro
nem para que sirva de dissertação de mestrado ou tese de doutorado. Mas eu garanto a você, eu entrego grande parte do que você precisará no dia a dia. E aí, fase de expropriação, explico toda a fase de expropriação, até que lá na frente chega, o fluxograma da execução por quantia certa. Então, eu desenvolvo esse miolo daqui, que não aparece no fluxograma do cumprimento de sentença, mas que agora que o leitor já entendeu isso aqui, eu apresento o fluxograma todo da execução de título extrajudicial, começando na petição inicial até o efetivo pagamento. Então, para quem no dia a dia não teve muita oportunidade, por exemplo, muita gente começou a estudar processo civil e nunca estagiou, nunca vivenciou. É mais difícil. Então, esses fluxogramas, eles facilitam muito que você entenda qual é o passo futuro, né? Muitas vezes o cara se pega assim, eita, eu não sei qual é o próximo passo. Então, o fluxograma lhe dá uma visão espacial do processo e vai lhe dar mais segurança para atuar hoje, porque você sabe o que vai acontecer no ato seguinte. É essa a lógica dos fluxogramas. Já está terminando aqui meu tempo de hoje, então eu vou cravar que eu não vou conseguir terminar tudo, falta pouquinho, mas eu não quero forçar a parte de defesa do executado agora. Então, eu vou deixar essa parte de defesa do executado, e que dá aqui mais algumas páginas, para a nossa próxima live, ok? Deixa eu voltar para mim. Nesse momento, eu reabro os comentários. Filhinhos, mais uma live hoje cumprida, temos aí 5 minutos para encerrá-la. Quero fazer minhas considerações finais. Para quem não conhece a obra, essa aqui é a 6ª edição do livro, é a 6ª edição, é a edição anterior, e a edição 2015, ela inverteu as cores, ela é essa daqui, Se você coloca uma do lado da outra, ela parece muito assim, mas as cores são diferentes. E essa daqui ficou 150 páginas a mais do que a edição anterior. Lembrando, nós temos live de novo na próxima quinta, nesse mesmo horário, às 19 horas. E para quem quiser adquirir o livro, a editora, ela está trabalhando, funcionando normalmente, então está cumprindo as entregas. Eu recebi relatos de pessoas que compraram na semana passada e 2 dias depois já estavam com o livro em casa. E então é uma oportunidade para quem está com o livro ou a edição anterior de acompanhar a aula. Esse livro custa R$ 179,90. Só que quando acaba a live, você pode utilizar um cupom. E esse cupom, que é o Mozart 2020, Mozart 2020, MOZART 2020. Então, a partir de agora, das 8 horas da noite até as 9 horas, quem utilizar esse cupom, o livro sai de R$ 179,90 para R$ 116. São quase R$ 60 de desconto. Então, de fato, assim, é uma oportunidade. A editora pode vir fazendo promoção, mas essa promoção que rola depois da minha live, da de Daniel, da de Fred, da de Natália Masson, da de Rogério Sanches, Ricardo Alexandre e Matheus Carvalho, que são os professores que estão fazendo esse estudo com o autor, são realmente imperdíveis em relação a preço de livro. Então, eu sei que estamos numa fase de pandemia, que toda economia, né, essa recessão econômica, toda economia é bem-vinda. Então, eu acho que se você tem essa intenção de comprar, a oportunidade é justamente agora, ok? O cupom, de novo, é Mozart 2020. Bote tudo junto. Então, quando você estiver fazendo a compra lá no site da editora, é só ter um espaço lá, preencha com cupom e você automaticamente ganha esse desconto, ok? Lembrando que a editora é a editora Juspodium, né? Provavelmente hoje a maior editora do Brasil em relação a livros jurídicos. Certo, filhinhos? Muito obrigado. Quem amanhã for de feriado, descanse, aproveite aí o Dia do Trabalhador, mas essencialmente preserve sua saúde, a dos seus entes queridos, fique em casa quem pode e nos encontramos na próxima quinta-feira. Espero que tenham gostado da live
Confesso a você que eu estou adorando fazer essas lives, porque é como se eu estivesse explicando meu filho, né? Meu livro.